Para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. Vamos ao quadro Direito do Povo. Herança. Herança é um tema que suscita muitas interrogações na população. O assunto é delicado e pode ser aí a razão de muitos conflitos familiares. Para sanar aí as suas dúvidas sobre esse assunto, sobre essa situação, nós vamos aqui no quadro Direito do Povo, estamos recebendo aqui o Ian, né, que vai trazer aí muita informação pra gente, o Ian Cavalcante, advogado. Ian, bom dia, obrigado mais uma vez aqui a nos atender aqui no nosso Comando Geral. Bom dia a todos vocês, a todos os telespectadores, a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite e desde a vez passada que eu disse, eu repito, toda vez que me chamarem estarei aqui para falar sobre esses temas polêmicos. Então tá bom, Ian. Para destinar a herança, é preciso ter um testamento? É preciso ter um testamento. A gente fala que esse testamento ele serve como uma espécie de garantia que a vontade do falecido, né, seja cumprida após a morte. Então, sim, é necessário que o testamento seja feito nos moldes da lei. E quando não tem um testamento? Exato, aí segue o rito natural, né? O rito natural de divisão dos herdeiros, no caso, antecipadamente tem a meação e depois vai se avaliar a ordem de herdeiros de acordo com a lei. É possível que o falecido beneficie mais determinado herdeiro do que outro? Isso é permitido pela lei? Tá. Eu vou fazer essa ressalva, ou melhor, essa pausa dramática, para falar o seguinte. Não. A lei não prevê essa destinação superior a mais um, menos outro, né? Só que a pessoa, ela pode destinar metade dos seus bens. Os outros 50%, eles têm que ser para os herdeiros. Certo? Só que existem algumas modalidades de doações que ele pode fazer enquanto vivo. E aí existe a possibilidade do adiantamento de legítima, que é como se fosse uma espécie de um adiantamento da herança que aquele herdeiro tem direito. Então, a gente tem que analisar com muita cautela essas compra e venda, essas doações que é feito de pai para filho, exatamente para que não haja uma burla, né, uma fraude, para ficar mais claro, a lei. Pronto, nessa compra e venda. Eu comprei uma propriedade do meu pai, mas meu pai me vendeu, mas não me passou em nome, não passou com o meu nome. Aí na perca do meu pai. E aí, como fazer com os demais para que eu, de fato, fique com aquilo que comprei, mas não foi pro meu nome? Pois é exatamente por conta disso que a gente tem que ter certas cautelas. Porque o que é que comprova que, de fato, você comprou? E não é uma ficção. Porque você pode. O pai pode passar um documento para o filho dizendo que foi vendida aquela propriedade e, na verdade, o pai não recebeu nenhum centavo. Não seria uma espécie de doação? Sim. E aí? Então é por isso que nós temos que ter essa cautela. Então, quais seriam as cautelas? Todos os filhos assinarem o de acordo. Haver um comprovante de pagamento. Certo? Haver, de fato, essa formalização. Por quê? Porque se não houver... Aí, doutor, está inseguro, né? Está inseguro e pode ser questionado. O outro dúvidas da população, não é muito caso, não é pessoal, não. Dúvidas da população. Que ele colocou aí que tem a questão do inventário, que alguém colocou. E no caso aqui, o pai deixou a herança para a família e tudo, e surgiu um filho que não era reconhecido e que os demais da família não conhecia. Como resolver essa celeuma? É um caso hipotético? Não, vamos tratar como se fosse um caso hipotético. No geral, porque no caso acontece muito. Não, deixa a herança e aparece um herdeiro. E aí como agrupar, agregar esse herdeiro que ficou de fora? Certo. Existe a reserva. É como se fosse um pedido ao juiz, dizer assim, juiz, reserva essa parte como se herdeiro esse filho que está aparecendo agora fosse. Por quê? Porque o juiz ele não pode avaliar numa cognição sumária, numa análise inicial, se de fato é ou não é filho. Mas também ele não pode descartar essa hipótese, concorda? Sim. Então ele segura parte daqueles bens para garantir
a esse possível filho o direito à herança. Entendeu? Sim. Então, isso tem que ser feito via judicial. Por quê? Porque existe a necessidade do exame de DNA pós-mortem, existe toda uma complexidade que tem que ser respeitada. E para isso a necessidade do Ministério Público e do magistrado para avaliar essas situações. Metade dos bens sempre fica para viúva ou para o viúvo, é automático isso? O sempre é muito complicado, tá? Então, nada do direito é sempre, é algo 100% de certeza, certo? Então, tem que ser avaliado de acordo com o caso concreto, mas em união universal já ficaria ali reservado. Em união parcial, regime parcial, ficaria ali reservado. Lógico que aqui tem suas particularidades. Eu estou falando a regra geral, tá bom? Certo. Então, essa divisão, essa meação, se preenchidos os requisitos legais, sim, é automático. Eu já Agora vi me um diga caso- uma coisa, um exemplo. O genitor ou a genitora, né, faleceram, né? Já vemos muitos casos assim e as pessoas se perguntam: é obrigado os herdeiros assumirem as dívidas, né, digamos, do pai que faleceu? Tá, você está usando a expressão herdeiros. Herdeiros não são obrigados a assumir a dívida. O espólio, sim. E o que é o espólio? Os bens deixados pelo falecido. Então, certo. as dívidas, elas vão ser correspondentes a esses bens. Eu tenho uma casa que ela vale R$1 milhão. O herdeiro, ou melhor, o falecido deixou essa casa. E deixou em dívida R$2 milhões. O espólio, que é essa casa, ela responde no limite de R$1 milhão. Esse outro R$1 milhão é prejuízo. Por quê? Porque não vai passar para os herdeiros. Então quer dizer que se ele deixou só essa casa de 1 milhão, o espólio é de 2, os herdeiros não vão receber nada. Exatamente. Eita, O herdeiro paga, mas não paga. Agora, e no caso, Dudu, eu vi uma discussão uma vez em que a pessoa deserdou todo mundo e deixou a herança nominal em testamento para uma outra pessoa. E como resolver essa celeuma? Judicial. Testamento só é questionado via judicial. E aí tem que ver N fatores. Por isso que eu falo que é bem complexo. Mas é possível reverter uma situação dessa? É possível reverter uma situação dessa. E eu volto a lhe dizer, tudo avaliando o caso concreto. Certo. Por quê? Porque existem muitos pré-requisitos para o testamento. Então tem que ser avaliado de forma real a situação para saber se ele foi feito de forma livre, espontânea ou não. Doutor, e no caso, os bens que valem, né, para essa divisão, são aqueles que estão necessariamente no nome do falecido ou tem como comprovar além daquilo e pode entrar na herança? Ele me faz umas perguntas. Não, que aqui, ao vivo, existem tantas possibilidades de resposta que eu tento falar uma resposta geral. Certo. Vamos lá. Se eu for para a forma técnica, os bens do herdeiro, ou do falecido, desculpa, os bens do falecido são os que estão no nome dele. Perfeito. Certo? Os que não estão no nome dele, teoricamente, não são dele. Tá bom? Mas vamos dizer que existe, sim, uma cessão particular, um contrato particular, existe uma doação, existe N possibilidades. E se restado demonstrado de forma clara, sim tem que ser dividido e sim faz parte do espólio e faz parte da herança, tá bom? Mas volto a lhe dizer, tudo depende da análise do caso concreto, porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele tem um papel. Quando a gente vai ver aquele papel, não deixa claro se ele é adquirente daquele bem ou não. Então eu não posso dizer com a afirmação exata de que vai fazer parte do inventário. Doutor, o senhor disse que o Eliezer faz perguntas mesmo. Agora essa aqui, segure. É escabrosa. No caso de um cidadão que não tem ligação matrimonial oficial, não é casado, mas que ele mantém um relacionamento amoroso com uma pessoa e com outra também. Aí na hora de uma fatalidade, aí chega as duas, não, eu sou viúvo, eu também sou, eu tenho direito, eu também tenho. Como resolver Não uma morra. celeuma nesta situação? Não morra agora. Também é outro caso hipotético. Deixa eu lhe dizer. Volto a dizer, eu sempre vou utilizar essa expressão que a gente tem que analisar de acordo com o caso concreto, tá bom? Fato é que, vamos dizer que uma é casada no papel,
para ficar mais claro. Ela, teoricamente, tem a preferência. E quando as duas não são, mas mantém o relacionamento? Aí vamos ter que avaliar o de acordo com o caso concreto. Será se as duas mantiveram o relacionamento no mesmo período? Estável. Né? Estável. Será se as duas tinham a intenção de casar? Essa relação era pública? Será se as duas participaram da constituição daquele patrimônio? Então tem muitos fatores, e te falo bem sincero, que vão permear essa situação. Entendeu? Não é simples fato você ter, hipoteticamente, duas namoradas e passar anos com as duas, que as duas vão ter, melhor dizendo, direito à metade do que você adquiriu na constância dessa relação. Tudo é avaliado de acordo com o caso concreto. E deixo aqui uma dica que eu dei na vez passada, eu vou relembrar essa dica. Contrato de namoro, ele serve exatamente para isso, para estabelecer limites e deveres dessa relação. Agora, quando não há contrato, o negócio fica bagunçado. Aí fica bagunçado, aí a possibilidade é ampla. Eu já lhe expliquei, mas eu vou lembrar desse contrato novamente. Dentro de uma relação passageira, você não tem intenção de casar, mas você tem intenção de relacionar, de ver se aquela relação vai ser algo mais concreto futuramente. Então você pré-estabelece os limites dessa relação. Vai ser namoro, não tem intenção de casamento naquele momento e que pode ser reconsiderado em qualquer outra situação. Mas aí você estabelece limites, condições dessa relação. Lembrando disso... No papel. No papel. Isso é uma amiga dela que quer saber. Isso é uma amiga dela, não é ela. Agora... Deixa eu só concluir lá. E eu já ia falar, porque eu estava lembrando que amanhã é dia do corno. Olha aí! Mas isso tem relações diretas com o meu assunto. Tem relações diretas, porque isso também tem que ser resguardado, por exemplo, nesse contrato de namoro. Pra evitar problema. Exatamente. Se houver infidelidade... Aí, se já prevê lá a sanção, evita que o juiz ainda vá avaliar uma possível punição na justiça. Então já estabelece, se houver a quebra de fidelidade, será pago a multa de não sei quantos mil. A gente já viu na justiça multa de 200 mil, 180 mil. São multas altas. As mulheres e os homens, porque também acontece, já estão antenados nessa situação. Pronto. Casos que acontecem, e eu mesmo já vi, casos em que a pessoa vive com uma família, é tratado como filho, os outros tratam como irmãos, chama de pai, chama de mãe. No entanto, ele é adotivo, mas não tem a formalidade, não é... naquele tempo, antigamente... Não, pegava pra criar. Chico, eu conheço um caso, um exemplo. Uma afilhada foi criada como filha. Depois o casal faleceu e agora a criada entrou na justiça, né? Mas ela já é registrada com outros pais, mas como ela foi criada, quando ela conviveu com os irmãos, agora ela entrou querendo o direito à herança. Ela pode conseguir esse direito, doutor? Pode, porque agora existe a possibilidade da família socioafetiva, né? Do pai socioafetivo, da mãe socioafetiva, que é criada como se fosse filha, como se fosse filho. Então, sim, teria os mesmos direitos. Independentemente de estar no papel ou não, o fato daquela relação, comprovado, né? daquele, como se diz, a proximidade, de ter vivido X anos sendo criado pelo casal, mesmo ele não sendo registrado, ele tem direito iguais aos filhos registrados, filhos de sangue, digamos assim. Sim, tem. Só que assim, lembra quando eu sempre falo essa expressão, tudo de acordo com o caso concreto? As pessoas utilizam muito, ou melhor, vêm às vezes utilizando muito esse instituto para tentar burlar, para tentar dizer que é filho, para tentar dizer que é filha, juntando uma prova a outra. Essa relação ela tem que ser real, essa relação ela tem que ser comprovada. Essa relação ela tem que ser demonstrada, essa relação socioafetiva da parte com o pai e com a mãe. Então não é simplesmente eu juntar, eu fazia parte de todos os aniversários. Eu passava todos os finais de semana. Não é assim. Você tem que mostrar que o sentimento, a ligação de sentimento era real e duradoura. 7h51. Fabrício, vamos falar um pouco de bolãodasorte.com. Você que está nos assistindo, como é que foi seu final de semana? Gastou tudo?
e quer dar uma recuperada numa grana para começar bem a semana? Gente, tem dica especial do bolãodasorte.com, porque é simples, é fácil e rápido, tá bom? É uma casa de apostas online, 8 anos de Brasil, e você faz os pagamentos e retiradas via Pix. Não perca a oportunidade de estar sempre com o bolãodasorte.com. Mostra aí, Fabrício. Conhece o bolãodasorte.com? É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São 8 anos no mercado e uma plataforma online com várias modalidades de esportes: futebol, luta, basquete e muito mais. Aproveite também os variados minigames. Depósito e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse bolãodasorte.com, todo mundo joga. Eita, bom demais. Faltou nós botar o quarteto, porque tem um trio. Vamos botar o doutor na jogada aí. Que é isso, vamos lá. Bolão da sorte, todo mundo joga. Aqui é diferente. Os meus honorários são altos. Olha aí. Telefone aí, Rogério. Tem dúvida? Bom, vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Magela. Diga. Quem fala? É Deusa. Diga, Deusa. Eu queria fazer uma pergunta aí ao nosso entrevistado. Pergunte. Fica à vontade. Suponha que eu tenha uma casa. Certo, continue. Minha mãe já é falecida, em nome dela, meu pai também. Nós éramos 9 irmãos, hoje restamos 4, graças a Deus. Aí eu queria saber do doutor, quem entra nessa briga pela herança? Por favor, obrigada. Bom dia a todos. Deusa do Lourival Paris. É só uma questão, é porque ela não me falou se dos outros 5... Restam 4, pelo que eu entendi. Quatro Restam 4 e filhos. uma neta tá brigando pela herança. Foi o que ela disse, não foi? Isso. Foi uma neta? Não, a gente tem que avaliar, porque se são 4 filhos e eram 9 ao todo, tem 5 falecidos, certo? Uhum. Esses 5 falecidos, por mais que só esteja uma neta brigando, mas existem a possibilidade de outros filhos aqui. Outros netos, no caso da falecida. Netos do caso da falecida. Legalmente tem Vamos direito. ver se a gente consegue. Ela Legalmente. tinha mandado um áudio antes aqui, eu não tinha percebido. Vamos ouvir um pouquinho, ver se ela explica um pouco melhor. Pronto. Oi, bom dia, Abraão Silva, Deusa, do Lourival. Então ela tinha mandado ela já mandou adiantado para Abraão que daqui a pouco. Deus, a gente quer saber o seguinte: você disse que eram 8 pessoas, 9 irmãos, faleceram 4. 5, faleceram 5, Faleceram 5, restam 4. Então você está querendo dizer que uma das herdeiras dos que faleceram está entrando pedindo, então, portanto, uma parte da herança? Vamos ver se ela de novo aí. Alô, bom dia. Oi, Magela. Oi, explica direito pra gente. É o seguinte, tem uma casa de heranças da minha mãe. Certo. Eu não tenho mais pai. Nós éramos 9 irmãos. Morreu 5 e temos 4 irmãos em vida. Certo. Aí eu quero saber do doutor quem tem direito nesta herança. Perguntar? Só me tira uma dúvida. Esses outros 5 que faleceram, eles deixaram herdeiros? Sim. Todos os herdeiros teriam direito, cada um referente à cota parte do falecido, certo? Uhum. Então, se são 5 falecidos, filhos, e cada um deixou um herdeiro, vamos dizer assim como exemplo, então cada um herdeiro vai representar o falecido, né? O filho falecido. Dentro da cota do falecido. Entendi. Pronto. Entendi. Agora, Tá doutor, certo. entendi a sua Obrigada. De nada, Um Deusa, abraço bom a dia. todos. Viu, Magela? Só um Tchau, minutinho. E agora eu vou deixar
uma pimenta. Existe a possibilidade de uso capião. Agora, Sim. eu acho que eu já dei muita informação. Se tem alguém já morando na casa, já cuidando há mais tempo, essa pessoa tem mais preferência. Possibilidade de uso capião. Possibilidade. Ou seja, tem que preencher os requisitos. Mais de 5 anos. E pelo que o senhor colocou aqui, doutor, o que ocorre? Neto só tem direito na ausência do pai, que ele vai questionar o direito que o pai tinha, correto? Correto. Cuidado com a expressão ausência. Com Na falecimento. perca, com falecimento, pronto, na Isso. perca, no falecimento. Exatamente. Aí o filho pode questionar o direito que o pai tinha na herança. Mas se o pai está em vida, o neto não tem direito a reivindicar nada. Exatamente. Doutor, perguntaram aqui, esse tipo, voltando um pouquinho atrás, esse tipo de contrato de namoro no Piauí é mais comum em união estável? Somente uma pergunta hipotética. São coisas diferentes. União estável é uma formalização é como se fosse uma espécie de casamento, para deixar mais claro. Certo. Só que o casamento tem suas formalidades e a união estável não tem tantas formalidades assim. O contrato de namoro é quando você não tem intenção de casar. Você tem intenção apenas de passar uma chuva, vamos dizer assim. Entende? Aí você pré-estabelece exatamente isso. Porque vamos lá. Vamos dizer que você está começando a namorar com uma pessoa agora. Tem 3 meses que você está namorando com essa pessoa. E você tem a possibilidade de comprar um apartamento. Você tem dinheiro, tem a possibilidade de comprar um apartamento. Então, se você não sabe se esse relacionamento vai durar ou não vai durar, você já pré-estabelece essas condições. Eu estou dando exemplo aqui para deixar mais claro. Só que se faz um contrato de namoro hoje e amanhã compra, esse contrato de namoro é questionável, tá? Mas eu quero deixar claro para vocês isso, que quando você pré-estabelece as condições desse namoro antecipadamente, pré-estabelece, você garante uma relação mais saudável, porque você sabe os limites dessa relação. Não cria expectativas. Não cria expectativas. E realmente estabelece o limite, você fica pé no chão. Porque aí você pode evoluir de um contrato de namoro para uma união estável ou até mesmo para um casamento. 7h58. Queremos agradecer o senhor por por essa participação, por tirar essas dúvidas. O assunto ele é muito pertinente, passaremos amanhã aqui respondendo e perguntando. Alguma dica, alguma coisa que o senhor gostaria de deixar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte? Certo, tenho. Eu tenho uma dica final que a gente tem a ideia de que o inventário, essas questões que envolvem sucessão, eles demoram muitos anos. E de fato, foi criado esse folclore aqui no Piauí por conta do número de judicializações, da demora na tramitação dos processos, mas que já há algum tempo existe a possibilidade do inventário extrajudicial, que é muito mais célere, que é muito mais rápido, que você consegue dispor dos seus bens de forma muito mais efetiva. Mas aí tem que estar todo mundo em consenso, em harmonia, Tem que estar todo mundo em consenso, mas existe a possibilidade do cartório fazer ali uma mediação, isso já está regulamentado. Existe possibilidade também, ainda questionável, mas de ações que envolvem menores também poder tramitar lá nos cartórios, separar das condições dos menores para a justiça, o inventário ficaria no extra. Então, assim, existe uma evolução, tudo objetivando a desjudicialização de demandas. Um número muito importante que de 2020 a 2021, só de economia ao Poder Judiciário, foram mais de 2,5 bilhões, porque foi transferido para o extrajudicial. E só para finalizar, eu queria fazer um convite a todos, que no dia 29 de maio vai acontecer dentro do Tribunal de Justiça, em parceria a Associação Piauiense da Advocacia, APAC, Ibradim e Corregedoria do Tribunal de Justiça, uma verdadeira atualização aos notários, registradores, advogados, a toda a comunidade jurídica, com a presença do Marcos Salomão, que é um registrador que está vindo do Rio Grande do Sul a Teresina. Então, estão todos convidados, e mais informações no site do próprio Tribunal de Justiça. Um abraço, muito obrigado pelas informações. Eliezer e Chico, bom dia, obrigado por mais um programa e toda a nossa equipe. Bom dia, Magela, bom dia, Chico, ao nosso convidado, doutor, mais uma vez, obrigado pela presença, a nossa equipe, ao nosso público, ótimo dia, até amanhã. Bom dia, Magela, bom dia, Eliezer, a nossa equipe, o nosso convidado. Esperamos trazer você outras vezes para mais assuntos polêmicos, a você de casa. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.